Fala galera do canal, faz um tempo que eu não tô postando vídeo aqui, mas agora eu decidi que vou voltar a postar os vídeos. Técnicas novas, igual essa que eu tô mostrando para vocês aqui no vídeo, ó. E como eu consegui, como dá certo, né? Fazer o corte de uma repintura, que já era uma repintura antiga, igual essa daí, né? Você pode ver, ó, essa parte aí é uma parte que eu fiz o corte somente na boina, sem usar lixa. Tava bem grosso o verniz. Vamos ver se eu consegui pegar bem aqui, ó. Tentei pegar bem, mas eu tava sem o meu... os refletores, né, que eu uso, aquele refletorzinho de LED, de uma luz mais branca ou amarela, né, que dá pra pegar bem. Mas eu tentei aí fazer o máximo que dava pra fazer aí na oficina onde eu estava fazendo esse carro aí. Um carro antigo, né, um Fiestinha, era uma recuperação, um polimento técnico, né? E eu não tava afim de usar lixa não, né? Eu tava afim mais de tentar aí ver se eu conseguia cortar aí na boina pirulito, e o produto era o... Então o rapaz, ele tinha pressa, né? E se eu fosse cortar na lixa, eu ia ter que cortar aí com 1500, né? Ele tava bem espesso, a casca de laranja, né? E eu teria que cortar com uma 1500. Depois vir com uma 2000, tudo na água, né? Na água e manual. Que não existe milagre, você tem que fazer o corte assim, na água e manual. 2000, depois refinar com uma Trizac 3000, teria que fazer isso. Então ia demorar mais que tentar fazer o corte só assim. Uma vez eu fui fazer um polimento de um Miura, até vou deixar para vocês aí as fotos dele, esse Miura da imagem, né, que eu tô deixando para vocês ver. Então faz tempo que eu fiz esse vídeo do polimento desse Miura, foi um polimento técnico. E eis que o dono não queria que usasse lixa no verniz do Miura dele. E eu tive que fazer inteiro esse Miura fazendo corte com boina de corte, a pirulito e o fast cut. Então eu já tinha experiência, já fiz alguns carros já assim também fazendo corte direto com boina de pelo de carneiro, né? E isso daí não foi diferente. Eu vi, tava bem seco, né? Já tinha a pintura já tinha curado, né? E eu só entrei só com a boina pirulito. A máquina eu deixei ela aí mais ou menos aí no 2000 rotações, né? RPM. E sem forçar, sem forçar. Então sempre lembrar disso. Não é porque você vai entrar com um produto agressivo que você não pode forçar a máquina. Então é só deixar esquentar ali 70 graus Celsius, mais ou menos ali 80 graus Celsius, e já vai trabalhar bem o verniz, né? Vai trabalhar esquentando o verniz, mas sem forçar. Lembrando que esse tipo de polimento aí já é para o polidor aí que já está há um tempo aí já no mercado de trabalho aí, já trabalhou em oficina. Então quem já trabalhou em oficina sabe o que eu estou falando. E geralmente oficina, o serviço é corrido, então eles não têm muito tempo para parar, fazer lixamento. É o certo, né? Seria o certo, eu dar um corte, igual eu falei, com as lixas, né? E por último, daí dar uma refinada com Trizac 5000 ou a 3000. A partir da 3000 já fica fácil para fazer o polimento, mas com uma 5000, né, para deixar bem fácil de fazer o polimento, e você já vai fazer o corte de tudo, fazer a correção do verniz. Então acho que nesse vídeo dá para notar aí a diferença da casca de laranja, né, do verniz. A gente chama de casca de laranja quando dá essas imperfeições, ó. O verniz seca e daí ele murcha, e só no lixamento dá para fazer. Muita gente consegue fazer também, usa o fast cut junto com a boina pirulito, e você consegue fazer esse corte, né, um nano corte no verniz. Não precisa forçar, só deixar aumenta a rotação um pouquinho, deixa ela um pouco mais alta aí. Geralmente a gente usa aí entre
1.500, 1.400, você vai deixar subir a rotação para 2, 2.200. Então é visível, dá para notar bem a casca de laranja, embora, né, a iluminação não estava muito boa, mas olha aí, ó, dá para ver bem a porta de trás eu já tinha cortado. E a da frente estava ainda com as imperfeições. Eu tinha cortado só na pirulito, na primeira. Então o que, que eu fiz aqui? Vocês vão ver no vídeo, eu vou deixar um pouco da parte ali direto que eu estava fazendo o serviço. Mas olha aí, ó, dá para notar que tá bem grosso a casca de laranja. Olha, no brilho da luz ali, dá para notar a diferença. E eu vou entrar com a pirulito e depois eu vou fazer pirulito e fast cut, o composto, né? Olha aí, ó, bem espessa mesmo, tava bem feia, né? E isso desvaloriza o carro. E acho que a mulher ia vender esse carro. Dá pra ver bem no vídeo, assim, ó. E depois eu vou fazer o refino com uma boina vermelha de espuma daí, usando o próprio Fast Cut. Então você vai usar o composto, o Fast Cut, para fazer o corte com a boina pirulito, né? Um corte mais agressivo. E, se possível, até dá para dar uma erguidinha bem, 20 graus mais ou menos assim na boina, porque é um corte agressivo. É um corte para esquentar o verniz sem forçar. Se você notar, eu dou um 20 graus na boina, porque precisa ser agressivo, sem parar no lugar, senão você vai abrir o verniz. Sempre utilizando a interface, né, entre as boinas e entre as boinas e o prato, né, que é aquele suporte que você vai direto na máquina. E tem também uma parte que eu vou fazer um vídeo só mostrando como que eu faço ali o kitzinho de boina, interface e o suporte. E o meu suporte ele vai direto no pino da máquina. Então você não vai usar aquele adaptador igual para aquelas boinas grandes. Então você vai deixar parte da máquina mais rebaixada um pouquinho e vai dar mais estabilidade para você fazer esses cortes com uma rotação acima de 2.000 RPMs. E dá para notar que a velocidade é alta, mais de 2.000, 2.200 RPMs. Dá medo para quem está aprendendo a fazer esse polimento agora. Eu não indico, aprende devagar. Eu vou postar mais vídeos dando dica do zero, como você vai aprender a fazer os polimentos, até chegar ao nível que é profissional. Então você vai subindo de nível. Então você começa na estética automotiva do zero, do nada, e você vai chegar num nível que você vai estar fazendo um polimento aí num carro de colecionador, ou num carro caro, um carro de repintura que é difícil, usando técnicas que vai deixar o serviço mais rápido, que qualquer pessoa pode aprender.
terminar o primeiro corte, né, com a boina pirulito, agora é importante baixar o poder de corte. Já trazendo para refino, eu usei uma boina vermelha, né, de espuma. Ela não é tão agressiva, só que eu vou usar o próprio Fast Cut para dar agora um refino mais encorpado. Então eu só troquei só a boina, eu baixei o poder de corte da boina, da pirulito, né, que ela é super agressiva, para uma boina de espuma menos agressiva, já trazendo para um refino e um refino mais encorpado, né, para poder eliminar os possíveis hologramas do primeiro corte. E note que eu já não limpei a peça propositalmente. E lógico, para você fazer isso também, você vai ter que fazer uma descontaminação antes do polimento. Eu vou fazer vídeo falando também sobre descontaminação. No caso aí, eu usei uma Trizac para fazer a descontaminação. E eu poderia ter usado a Claybar, mas eu já usei a Trizac já para vir começando a fazer o trabalho de corte já desde do primeiro do lixamentozinho com a Trizac, só para fazer a descontaminação. E lembrando que nessa parte aí do segundo corte, né, que já é o corte com a boina vermelha, que é de refino, só que usando um produto de corte que é o Fast Cut. Então você não vai precisar esquentar muito a peça, porque você já fez o primeiro corte agressivo com a pirulito, né? Então você pode até baixar a velocidade da boina se você quiser, e não precisa deixar esquentar tanto. Faz ali pedacinhos de 40 por 40 normal. E a diferença é que você não precisa deixar esquentar tanto, como você já vai estar vindo num processo de refino, então já não é aquele corte tão agressivo, é mais para vir tirando os hologramas do primeiro corte. Então, pessoal, dá pra ver como que ficou nítido, né, a diferença. Olha como ficou a casca de laranja. Ficou bem lisinha, ó, bem trabalhadinho. Não é mais aquela coisa feia, fosco. Então tô colocando aqui a parte antes desse corte, né? Pra você ver como tava bem fosco, para fazer uma comparação, né? E corrigiu só nas boinas, não precisou de lixamento, então tava bem murcho o verniz, né? Ele curou e murchou. É normal acontecer isso às vezes por algum problema de catalisação na hora da pintura. Fast cut, boina e resolveu o problema. Lá, prontinho já. Pessoal, então o resultado final aí foi esse, né? As duas partes mais críticas desse carro eram essas duas portas mesmo. O restante foi só polimento normal ali, corte e refino. Tinha a tampa traseira também, que foi uma repintura, mas estava fácil de fazer também. Então o resultado final foi isso aí. Então peço para vocês aí, se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, comente, critiquem.